infinito não pode ser contido numa esfera limitada, mas se ele é realmente o infinito, então tem o poder de se dar a conhecer a mente finita, em toda a sua plenitude. A verdadeira percepção do Supremo, a autorrealização e a revelação transcendental acontecem quando, por sua própria prerrogativa, ele toma a iniciativa e se revela ao devoto. Ele vem pelo canal do som transcendental, vibrando a língua espiritual dos devotos puros que o representam para o mundo. O elemento espiritual faz vibrar as nunca antes vibradas línguas espirituais da audiência do Satiguru, o mestre externo. Nota-se então que se o guru não é genuíno, o nome não tocará a centelha espiritual dentro das coberturas mental e corpórea. Então, Siddhar Maharaj está falando sobre o infinito é Deus. Ele se apresenta para quem ele quer, para o finito. Nós somos o finito. Ele só se apresenta para quem ele quer. E ele vem na forma do santo nome, o som transcendental, mas através de um guru genuíno, como foi falado. Ele vibra na língua do guru genuíno, e o guru genuíno coloca essa vibração na nossa alma. No momento da iniciação, o guru genuíno ele coloca o som real. O som real é aquele que vem de Goloka Vrindavana, do lugar mais elevado do mundo transcendental, onde Krishna vive com as golpes, com os amiguinhos, com Mãe Yashoda, com toda a parafernália. Somente lá Krishna toca a flauta. Então, o som original, o som real vem daquele plano, ele descende e através do guru genuíno, esse som vem para a nossa alma, mas a nossa alma está encoberta por Maya. Então, cantando o som, mesmo não sendo genuíno, claro, não cantamos o som puro. Uma vez que nós cantarmos uma vez o som puro, iremos ter amor puro por Deus. Mas o processo é servir, cantar mesmo da forma que não é pura, cometendo ofensas, que algum dia chegaremos, vida após vida, a ter o canto puro, o canto real, o canto que o guru genuíno nos colocou no momento da iniciação. Então o guru ele põe a semente da trepadeira devocional na alma, através do som genuíno, e com a limpeza da alma, esse som vai passando e algum dia ele será cantado pela nossa língua, pela nossa boca. Nós temos que fazer a prática diária, regar a árvore todo dia, senão a semente da trepadeira devocional não irá crescer, não irá ficar mais forte. Então é isso que Srila Siddhar Maharaj está falando, mas temos que ter um guru genuíno. O guru genuíno é aquele que tem a conexão com Deus. Existem várias e várias denominações para ver mais ou menos como é um guru genuíno. Nós só conseguiremos ver um guru genuíno se fôssemos um guru genuíno. Somente um Paramahansa consegue ver outro Paramahansa. Mas existem sinais. O Shri Guru Sagrasa, o livro de Srila Siddhar Maharaj, ele dá sinais. Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj falou dos sinais de um guru genuíno. Não conseguimos vê-lo pela nossa alma que está suja, está poluída pela ilusão, mas os grandes gurus, eles falam como que é um guru genuíno. E é descrito que o guru genuíno, ele não pode ter nenhum desejo material, ele não pode ter o impulso de cana que camina e pratista. Isso é extremamente importante nós sabermos o que é cana que é riqueza, dinheiro. Então, se o guru, ele quer dinheiro, ele quer riqueza, ele quer conforto, ele não é um guru genuíno. Se o guru está preso ainda ao desfrute do corpo do outro ou da outra, se o guru está querendo desfrute do corpo de uma mulher, ele não é um guru genuíno. Se o guru está preso a fama e poder, ele quer fama e poder, ele quer que todos façam puja para ele, ofereça o arati, ofereça comida, coloquem guirlanda nele, cante o nome dele no Jadwani, também é um sinal de um devoto, de um devoto que não é um devoto puro, não é um guru genuíno.
Isso é Srila Govinda Maharaj falando, Srila Siddhar Maharaj falando. Outro sinal claro de um guru, ele tem que ser extremamente humilde, tolerante, dar honra a todos sem querer em troca. Se ele não tem essas 4 qualidades, ele também não é uma pessoa elevada, ele não é um devoto puro de Deus. O devoto puro de Deus tem essas 4 qualidades exacerbadas. Então, podemos ver por esses sinais quem é um guru genuíno e quem não é um guru genuíno. Mas somente um guru genuíno consegue ver realmente quem é ou não é. Vamos continuar com a leitura. Pode soar o mesmo, mas não é. É como leite e cal, que se assemelham, ainda que sejam totalmente diferentes. Atualmente há muitos gurus artificiais. É como se estivessem camuflando os devotos genuínos. Se alguém encontra um tesouro sob uma árvore, inscreve suas iniciais no tronco e mais tarde retorna para encontrar cada árvore com as mesmas iniciais. Será incapaz de reencontrar a árvore original. O guru genuíno, como foi dito aqui, ele não é como cal e leite. Os dois aparentemente são iguais. Um líquido branco, o outro também é líquido branco. Não são iguais. Então, o santo nome dado por um guru que não é genuíno, ele não tem a conexão pura com Deus, ele não tem valor. Por quê? Porque ele é um som mundano. Como nós cantamos o Mahamantra Hare Krishna, não de uma forma pura. O guru genuíno, ele vai te passar o Mahamantra, ele vai te passar o som original, ou ele vai te passar o Gayatri Mantra na segunda iniciação, com o som real que veio de Krishna. Ele é o representante de Krishna. Então, sem um guru genuíno, não há serviço a Deus. Se você se iniciou com um guru que não é genuíno, você não está servindo a Deus. Para ter o serviço a Deus, tem que ter a conexão com o guru genuíno. Somente um guru genuíno pode levar para o caminho de amar a Deus. E não somente isso, um guru que não é genuíno, ele não vai te instruir da forma adequada. Ele vai te instruir da cabeça dele. Por quê? Porque ele não tem conexão com Deus. Como um guru genuíno tem. Claro que ele tem alguma conexão, todo devoto tem alguma conexão com Deus, mas não a conexão pura com Deus. Ler as Escrituras não é suficiente. Temos que viver o que está nas Escrituras. E um guru genuíno, ele vive o que está nas Escrituras. Ele não é uma farsa. Ele não é uma farsa. Prega uma coisa e faz outra. Não, o guru genuíno, a vida dele é a Escritura. Temos alguns no mundo material? Sim, temos, mas são raros. É extremamente raro ter um devoto puro de Deus, um guru genuíno. Temos alguns exemplos, conhecemos alguns exemplos, mas é muito raro. Nós temos a boa fortuna de ir na missão. Srila Siddhar Maharaj fundou nossa missão, claro, um guru genuíno. Srila Govinda Maharaj, guru genuíno. Srila Acharya Maharaj, um guru genuíno. Enfim, temos gurus genuínos na nossa missão. E essa é uma grande fortuna nossa. Mas quem não tem, peça sinceramente para Deus, que Deus vai te colocar um guru genuíno. Se você tem a vontade de se conectar com Deus, se você realmente quer Deus, não para querer algo em troca dele, material, se você quer Deus para se conectar com Ele, se você quer cantar o santo nome, você peça para Deus que Ele vai te dar um guru genuíno na sua vida. Deus dá para nós o que nós queremos. Se você quer um guru genuíno, Ele vai te colocar com um guru genuíno. Se você quer um mestre espiritual que vai te dar algo material ou qualquer outra coisa, ele vai te dar isso também. Deus, ele coloca a gente no que a gente anseia. Então, temos que, quem não tem um guru genuíno, tem que pedir, peça para Deus que ele vai colocar um guru genuíno na tua vida. Mesmo sem pedir, se você sinceramente quer Deus, você quer a evolução espiritual, você quer sair de Maya, da ilusão, do desfrute dos sentidos, Deus vai te colocar na mão de um guru genuíno. Não se preocupe com isso. Isso daí é certo, não há dúvida quanto a isso. Cadê o iPad aí que tem a capinha preta? Vocês estão vendo? É. Só para abrir o Facebook para ver se tem... Pergunta? Alguma pergunta? É.
E então vamos continuar a leitura. Sati Gurudeva pronuncia o santo nome. Nossos ouvidos materiais ouvem algum som que lembra o nome transcendental de Deus. Nossos tímpanos movem o líquido do ouvido interno, metade água, metade ar, que vibra o elemento etéreo que toca nossa mente. Nesse ponto, a alma permanece ainda intocada e não houve nenhuma experiência espiritual genuína. Ouvindo com as impressões mentais, desfrutamos do som dos símbolos, do ritmo do cântico, da agradável companhia e do efeito do ouvir e cantar. Mas não termina aqui. Trespassando a mente, o som original pronunciado pelo Guru move nosso intelecto e consideramos a filosofia transcendental, que há milhões de anos sábios têm cantado o mesmo som à beira de muitos rios sagrados. Ideias fluem de toda parte a respeito dos possíveis efeitos do mantra. Mesmo sendo muito bem-aventurada, essa não é uma revelação espiritual no sentido verdadeiro. Situado além da inteligência, encontra-se o elemento espiritual, a alma, o eu próprio. Esse som, tendo atravessado todos os meus sentidos, incluindo a mente e o intelecto, faz vibrar, agora, os mais refinados sentimentos de minha própria e real existência. Então, o Srila Siddhartha Maharaj continua falando que o Guru, ele nos dá o som original, o som real, que vem de Krishna. Mas nós, quando pronunciamos, quando nós cantamos, ainda não estamos nesse estágio. E aí nós desfrutamos, como foi dito aqui, estava conversando hoje com a Adipurusha sobre isso. Né? Hoje temos aqui a Adipurusha Prabhu, temos aqui também presencialmente Jaya Krishna Prabhu, a Amrita Didi e a Jagamohini Didi também estão aqui hoje. E eu estava conversando isso hoje com a Adipurusha. Então, como diz Srila Siddhartha Maharaj, se você toca os símbolos são os kartos. Se você toca para desfrutar da mente, você ainda não está com som puro. Você não está com o humor de servir, você está querendo desfrutar. Se você canta com o humor de desfrutar, você também não está servindo. Se você toca mirdanga com o humor de desfrutar, você não está servindo. Não existe serviço a Deus se nós estamos querendo desfrute próprio nosso dos sentidos. Então, a primeira etapa, cantando mesmo sem o som puro, vamos eliminando o desfrute dos sentidos, vamos eliminando a mente, vamos eliminando o intelecto, vamos eliminando a parte material que nós temos, porque os sentidos são compostos de elementos materiais. E depois vamos vibrar quando estiver limpando a alma, sem querer o desfrute do serviço a Deus. O desfrute total é para Deus, não é para nós. Ele é o total, ele é o desfrutador supremo. Não é para nós, não cantamos para nós, não tocamos o kartal para nós, não tocamos a mirdanga para nós. Fazemos tudo para Deus. O humor tem que ser de servir Deus. Então, outro dia me falaram, eu comentei sobre mantra dance, pessoas que fazem baile, né? Eu comentei sobre isso e falaram, mas o Mahamantra Hare Krishna não tem regras e regulamentos. Realmente, você pode cantar até no banheiro, tomando banho, fazendo qualquer coisa no banheiro. Não há regras, não há regulamentos. Claro que não pode entrar com a japamala no banheiro, mas o Mahamantra pode ser cantado em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Mas, se você tiver humor de servir, se você estiver cantando Mahamantra com humor de desfrute, que é o que acontece num baile, num mantra dance, é o humor de desfrute, você não está no mantra dance para servir Deus. Você está no mantra dance para desfrutar dos sentidos. Então, não é serviço a Deus. Toda vez que tem desfrute dos sentidos na teu humor, na tua intenção, não é serviço a Deus. Você não viu nenhum guru genuíno falando, vamos fazer um baile de mantra dance.
porque não é serviço a Deus. Serviço a Deus é quando você canta no humor de servir. Então isso é muito importante. O som original só vai vibrar na nossa boca, na nossa língua, o dia que nós, primeiro, não quisermos mais desfrutar dos sentidos e servir Deus. Servir Deus, servir Deus, servir Deus. Não há outra forma. E a rendição total vai fazer com que esse som original vibre na nossa boca, como vibra na boca de um guru genuíno. Por isso, um guru que está ligado ao desfrute dos sentidos não é um guru genuíno. Silacharya Maharaj falou numa aula anterior, já faz alguns anos que ele deu essa aula, e ele falou, como alguém que está no buraco pode tirar alguém que também está no buraco. Se você está no buraco do mundo material, você está afundado no buraco do mundo material, como você pode tirar alguém do buraco? Somente alguém que está fora, livre disso, pode tirar você de lá. Então, uma outra analogia que é feita sobre um guru genuíno e um guru que não é genuíno. Deixe-me ver onde paramos aqui. Aqui, no plano espiritual, e por meio de minha audição espiritual, dá-se a percepção do santo nome. Nisto, a alma, inspirada, recapitula, enviando vibração de volta à inteligência, à mente, até a língua externa, e dizemos Krishna. Esse Krishna é ele mesmo, e dançamos em êxtase. Esse dançar em êxtase é quando a pessoa está em amor puro por Deus. Não confundam quando a pessoa está dançando para desfrute dos sentidos, que não é servir Deus, e quando o sentimento que você está expressando pelo teu corpo vem da alma. Quando você expressa da alma a parte externa do teu corpo, né? O teu corpo, quando você expressa dançando, enfim, aí sim, se for da alma não há problema algum. Se for da mente ou do intelecto, isso é sarradismo. Isso é imitação daqueles que têm esse sentimento. Agora, quem tem esse sentimento de dançar e cantar com prazer para Krishna, quem tem esse sentimento que vem da alma, né? Temos que analisar isso. Srila Bhaktivinoda Thakura, um Mahajani, todo mundo acho que sabe quem é Srila Bhaktivinoda Thakura, ele está no altar de toda a Gaudiya Mata, e ele falou várias vezes, tem canções dele, e ele mesmo escreveu, quando os pelos do meu corpo vão se arrepiar ao escutar o santo nome, quando eu sairei correndo à beira do rio Ganges, desfrutando não, mas em êxtase, ao cantar o santo nome. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele fala, quando eu vou ter isso? Se ele fala isso, não é que ele está falando para todo mundo falar, imagina, Srila Bhaktivinoda Thakura, não. Era esse o sentimento dele. Se ele não tinha isso, ele falava que ele não tinha isso, que dirás de nós falar que estamos cantando e pulando num arati, num kirtan, porque isso vem de nossa alma. Quem tem essa capacidade de falar que vem da alma, o que você está sentindo e demonstrando externamente? Então, Srila Siddhar Maharaj não gostava desse tipo de imitação. Ele não gostava desse tipo de imitação. Srilacharya Maharaj está escrito nos livros dele também, os Upadeshis. Eu não lembro qual deles que nós temos que externar o nosso sentimento que vem da alma, não da mente. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver se tem perguntas aqui. Por enquanto não. Tem pergunta, Jai Krishna? Sim. Muito bom. O Jai Krishna e a Vanessa, as duas Vanessas, sempre tem perguntas. Isso é muito bom. Vanessa vem com lista. É. Minha pergunta é por conta do nosso nível, né? A gente é muito caído e eu acredito que a gente não tem a capacidade de saber, né? O que a pessoa está transmitindo, se ela é sarraja ou se realmente é da alma. Então, também um comentário, né? É certo a gente corrigir, tudo bem, mas se a gente não consegue ver isso e acaba
tentando corrigir um Vaishnava, é uma ofensa? Na verdade, um Vaishnava nunca vai demonstrar algo que ele não está sentindo. Né? O Vaishnava, na verdade, nós não somos Vaishnava, nós não somos devotos. Devoto é aquele que está totalmente rendido. Vaishnava é aquele que está totalmente rendido. Não temos que ficar olhando os outros. Mas se você está numa posição que você prega, se está numa posição que você pode ajudar um outro, normalmente se você for falar isso para um devoto mais antigo que eu digo que tem mais anos de missão, ele vai se ofender, ele vai ficar bravo com você. Por quê? Porque ele tem um ego muito alto. Mas você pode até falar, olha, eu li, não vai falar que é você, fala, eu li Srila Siddhar Maharaj falando isso. Aqui no livro de Srila Acharya Maharaj está falando, você tem que, nós todos, né? Não vai falar a pessoa apontar o dedo, porque não devemos apontar o dedo para ninguém. Mas você pode falar, nós todos não devemos ter esse comportamento. Aqui está no livro, um devoto puro de Deus falou, Srila Acharya Maharaj está escrito aqui. Srila Siddhar Maharaj, ele falava, ele não gostava, todo mundo que conviveu com ele sabe disso. Se ele escutasse um Kartal tocado mais alto, ele não estava no Nati Mandir, ele estava no segundo andar, que era a varanda dele, o quarto dele, ele mandava ver quem estava tocando mais alto, o Kartal. O Kartal nunca pode passar o som de quem está cantando. A mirdanga nunca pode ultrapassar o som de quem está cantando. É somente um acompanhamento, instrumental e acompanhamento. Então, você pode falar para a pessoa, né? Para quem for, falar, olha, eu li que não é apropriado. Mas se a pessoa quiser continuar, o prejuízo é dela. O prejuízo é dela, ela está se enganando. É como aquele que vai no médico e mente para o médico. É como aquele que vai no psicólogo e mente para o psicólogo. Para quê? Para aparecer, né? O problema é da pessoa, mas temos sim. Uma vez eu escutei uma aula de um monge da nossa missão e ele falou, se você compactuar com algo errado, você faz parte do erro. Se você vê alguém apontando os pezão para o outro devoto, não é só para a deidade. Não podemos apontar os pés para o outro devoto também. Não é apropriado. Ah, mas eu tenho problema na perna. Se tem problema na perna, coloca uma toalhinha, coloca um paninho em cima. Por que o homem usa o dote e a mulher usa o sari? O homem nunca deve também... O dote cobre o pé, na verdade. Né? Você não pode ficar com o pé apontado para um para o outro. Não é apropriado. Então, mas se você for falar isso para um devoto antigo, ele vai ficar bravo, porque ele tem um ego muito alto. Ele vai se ofender. Então, mas temos sim que corrigir. Temos que falar, porque senão participamos do erro. Falou uma vez, a pessoa não quer saber, ela já sabe. Você já contou para ela. Isso é a orientação que a gente recebe, inclusive foi um outro Vaishnava, né, que já abandonou o corpo. O nome dele é Vaishnava Maharaj, né? Ele era Shuta Shirava Prabhu, e quando ele era grihasta, e ele falou, mas o que temos que corrigir a pessoa? Ele falou, olha, a pessoa não pode ficar com o pé apontado para a deidade. Ele falou, isso não, você vai participar da ofensa. Você vai participar da ofensa. Não é ofender um Vaishnava você chegar e falar, isso não é apropriado. Vaishnava não, né? Uma pessoa que se iniciou, isso não é apropriado. Mas também você não precisa escancarar isso no Facebook, né? Falar, o devoto e tal fez isso. Mas pode chegar de lado para a pessoa e falar, eu li isso, ou depois que a pessoa fez, né? Mas se a pessoa quiser continuar, o que podemos fazer? O que podemos fazer? Tem vários kirtans de Srila Acharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj. Eu não vi ainda de Srila Siddhar Maharaj, né? Mas os dois fazendo kirtan e tem meia dúzia, 3, 4, 2, 1, pulando, como se estivesse em êxtase. Ou com os braços levantados, como Mahaprabhu e Nityananda Prabhu dançavam. Né? Por que em Mahaprabhu lá está com o braço direito levantado? Em outras murtis, ele está com os dois, porque ele está dançando. Né? Mas nós estamos dançando com a alma, a nossa alma está expressando isso. Mas Gurudeva, Srila Acharya Maharaj, não ia corrigir na hora a pessoa. Né? Se for um devoto mais elevado, ele chama depois e corrige. Porque o nosso ego é tão alto que às vezes a pessoa tem a fé tão fraca
Por isso que é dito que nós somos leves. O Guru é pesado como o Himalaia. É dito que um dos sinônimos de Guru é pesado, porque a fé dele é inabalável. Se você corrigir um devoto, às vezes separadamente, eu já vi acontecer várias vezes isso, ele nunca mais volta. O ego é tão alto que ele nunca mais volta ao templo, ele nunca mais se associa com ninguém. Porque ele não admite que alguém corrija. Ele prefere ficar fazendo a vida inteira algo errado do que chegar alguém e falar para ele, olha, isso daqui eu li que não é apropriado. Principalmente se for um devoto que tem menos tempo de missão. Aí o ego pega. Aí fica terrível. Então, mas temos sim que orientar. Temos que orientar sim. Por exemplo, quantas coisas erradas a gente faz ainda e fizemos, né? Quando a gente presta reverência Dandavati Pranam para a deidade, na hora que acaba o Arati, que acaba o Jadwani, todo mundo, né? Todo mundo presta reverência total quando acaba o Jadwani. E aí alguns ficam falando, Vanchakalpa, Tarabhyascha, Kripa Siddhu, Evacha. Isso aí você está glorificando o outro Vaishnava. Mas quando nós estamos fazendo Dandavati Pranam no final do Jadwani, não é para o companheiro do lado, para o Vaishnava do lado, é para a deidade. Algumas missões fazem isso. Isso fazemos na hora da Tulasi. Na Tulasi fazemos 2 orações para o Vaishnava ao lado. Vanchakalpa e a outra que cantamos. Sakala, Vaishnave, Pará, né? Os 2. Mas na hora que o altar está aberto, após o Jadwani, não devemos falar nada. Vanchakalpa, teremos que prestar reverência para a deidade. Quem falou isso? Shripa Tyagi Maharaj. Veio para o Brasil e todo mundo fazia isso. Não sei porquê. Mas alguém começou a fazer e todo mundo fazia. Vanchakalpa, né? De vez em quando no templo aqui, ainda em festivais, vem um ou outro que faz. Eu já falei várias vezes, mas a pessoa continua fazendo. Né? Por quê? Porque não devemos fazer a coisa errada. Aí veio o Shripati Tyagi Maharaj e falou, ó, não é, ele explicou o porquê. Nós fazemos várias coisas erradas, mas um devoto sênior, quem sabe mais, tem a obrigação de instruir quem sabe menos. Tem a obrigação de fazer isso, né? Senão vamos compactuar. Mas não devemos entrar em atrito também. Falou uma vez, a pessoa escutou. Da mesma forma que a pessoa está falando mal de um devoto, enfim, de um guru genuíno, e você tem que falar, ó, isso não é bom, apropriado para você. Se você falar isso, você vai se afundar espiritualmente. E se a pessoa quiser continuar a falar mal de um guru genuíno, você vira as costas e deixa a pessoa. Mas você alertou a pessoa antes. Deu para compreender? Tem mais alguma pergunta? Não. Tem, Adipurusha? Eu tenho duas analogias a ser feitas, né? Ah. O senhor falou, se tem um buraco com 2 pessoas lá dentro, um não consegue salvar o outro, né? Aham. Aqui fora, se um cego guia o outro, os 2 caem no buraco. E a gente conhece um guru, é fidedigno, é que nem um exemplo da árvore, né? A gente conhece uma boa árvore pelos seus bons frutos. Certo? Uma vez eu estava conversando com o Buba, na Tapasya Maharaj, ele falou que essa forma de Goranga Sundra, né, que é com a mão embaixo, a mão em cima, ele representa o guru, que a mão mais baixa pega o devoto e leva no nível mais alto. Né? O guru, ele representa que tem no Mahaprabhu, Goranga Sundra. Então essa forma de levar o mais baixo ao nível mais alto. Só um guru consegue fazer isso. O guru, na verdade, ele é Nityananda Prabhu, né? Ou Srimati Radharani em última instância. Mas, no caso, eu perguntei para Shripati Tyagi Maharaj sobre o braço levantado, porque me perguntaram. E ele falou que tem vários, claro, cada um tem uma interpretação. Mas Shripati Tyagi Maharaj falou que é Mahaprabhu dançando, ou que nem Ekachakra, em Puri, Dan, que tem Goranitai, os 2 estão com os braços levantados assim, eles estão dançando, né? Mas existem várias e várias, depende, né? Por exemplo, é dito que quando você oferece a chamara,
no altar, né, na hora do arati, que é o rabo de yaki, né, você oferece a chamara, alguns falam, é para abanar a deidade, outros falam, na Índia falam, é para tirar a mosca das deidades, né? Aí também você pode colocar um perfume, um aroma na chamara e balançar para ir para a deidade. Então, tem várias e várias interpretações, né? Várias interpretações. Mas somente o guru genuíno, claro, consegue nos levar, tirar do oceano de Maya. Nós estamos afundando no oceano de Maya. Somente um guru genuíno, mas não é somente o guru genuíno. Nós temos que fazer o que ele fala. Não adianta você, eu ou qualquer outro ter um guru genuíno, nós temos o guru genuíno. Não adianta nós falarmos, eu tenho um guru genuíno, eu vou sair de Maya. Não, temos que fazer nossa parte. Nós temos um guru genuíno, mas temos que ser um discípulo adequado. Esse é muito importante. Ser um discípulo adequado. Não adianta nada você estudar na melhor escola, com os melhores professores, se você não estuda o que o professor manda. Se você não segue, não adianta você ir no médico, né? Vamos fazer a analogia do médico, porque é muito usada. O guru genuíno é o médico da alma. Ele vai curar a doença da alma que temos. Qual é? Acharmos que somos o corpo e acharmos que vamos ser felizes plenamente com desfrute dos sentidos e da mente e do intelecto. Isso é uma doença, a doença da alma. Carregamos isso vida após vida, vida após vida. Somente um guru genuíno, o médico da alma, vai poder dar o remédio correto e o tratamento correto. Mas se você não faz o tratamento correto, que adianta ter o guru genuíno, médico, melhor médico do mundo? Não adianta. Não adianta. Foi comentado isso daí na aula esses dias, sobre você faz a prática, por exemplo, vamos voltar na analogia do médico. O médico humano, né, o médico material, ele te dá um tratamento, tomar tanto de remédio durante tanto tempo. Mas Srila Govinda Maharaj falou, se você também tem que fazer a dieta e você não segue a dieta, você não vai se curar. Então, não adianta somente fazer a prática devocional, temos que rejeitar o que é desfavorável. O Guru fala, aceite o favorável, rejeite o desfavorável. Se ficarmos somente fazendo o que é favorável, mas continuarmos a fazer o que é desfavorável, a vida mundana, o desfrute dos sentidos, você está guardando o néctar no reservatório, o sukriti, mas você está fazendo furos no reservatório. Cada vez que fazemos algo para o desfrute dos sentidos, cada vez que fazemos algo para nós mesmos e não seguirmos regras, regulamentos, estamos fazendo furos no recipiente. Depende da quantidade de furo que você faz. Se você colocar 100 ml por dia, vamos fazer uma analogia, você coloca 100 ml por dia de líquido no reservatório eterno e você faz mais furos do que os 100 ml que você coloca, escoa mais de 100 ml, você não sai do lugar. Se você faz uma ou outra coisa errada, você sempre tem um pouquinho. E aí no final da vida você guardou um pouquinho de sukriti. Você guardou algo. Mas por que vamos fazer o furo se podemos não fazer o furo? Para que? Isso é burrice. Para que vamos fazer o furo no recipiente que você está guardando algo eterno para ir embora, para escoar? Não devemos fazer o que não é apropriado. Então, por isso, os gurus falam, aceite o favorável, rejeite o desfavorável. Isso é extremamente importante. Não é somente um ou outro. Temos que fazer os dois. Não adianta somente também você rejeitar o desfavorável. Não vou mais comer carne, não vou mais fazer isso, não vou mais me intoxicar, não vou mais fazer sexo ilícito. Se você não servir Deus, também não adianta nada. Srila Govinda Maharaj falou, tem vários animais que são vegetarianos, eles ganham mérito espiritual por isso? Não. Ninguém ganha mérito espiritual por ser vegetariano ou vegano ou o que for. Ele somente vai produzir menos karma ruim, mas não tem nada a ver com mérito espiritual.
Mérito espiritual é servir Deus. Somente o serviço a Deus através de um guru genuíno vai te dar mérito espiritual. E também é aquilo, se você servir Deus através do guru genuíno da forma correta, todo esse arrancar que você tem, todos esses maus hábitos que você tem, você vai eliminando. Se a pessoa fuma, a pessoa bebe, a pessoa come carne, a pessoa faz isso, faz aquilo, se ela começa a fazer a prática, mesmo cantando o santo nome, sem estar iniciado, ela vai perdendo esses maus hábitos. O santo nome é muito poderoso. Como foi falado aqui hoje, foi lido hoje, né? Que ainda não atinge a alma, mas atinge a mente e o intelecto, e o corpo material. Isso já é uma grande coisa. Você prepara o solo para receber a semente da trepadeira devocional. Extremamente importante isso. Tem pergunta, Mita? Mais alguma, de Puruxa? Não. Não? Não? Vamos continuar com a leitura. Eu esqueci onde paramos, espera aí. Eu acho que foi aqui. Eu vou ver, se já lemos, eu vou para o próximo. O infinito não pode ser contido numa esfera limitada, mas se ele é real... Já lemos. Sati Gurudeva pronuncia o santo nome. Nós... Também já lemos. Sons, sons, sons. Apodere-se dos sons. Aposse-se das ondas sonoras dentro do éter e sua felicidade estará garantida na vida espiritual. Um sábio explicou em seu sutra que as epidemias que assolam as massas devem-se à contaminação do éter por som impuro. Quando os advogados e promotores na corte mentem em nome da justiça, tais vibrações sonoras contaminam o éter, que por sua vez contamina o ar e a água que as pessoas respiram e bebem, resultando em epidemias. Veja só o que Srila Siddhar Maharaj fala aqui. Já comentamos isso quando começou a Covid-19. A pandemia é uma epidemia mundial. Então, sons impuros, acho que a Vanessa perguntou isso ontem, né? Sons impuros produzem doença também. Ele entra no ar por causa do éter, ele entra no éter, tudo tem éter, tudo que tem átomo tem éter. O mundo material é feito de átomos. Não existe nada material que não tenha átomo. Tudo tem átomo. Tudo. E o éter é contaminado. O éter, eu expliquei ontem, mas vou falar hoje de novo. O éter é o espaço que tem em volta do núcleo do átomo, onde a órbita dos elétrons fica girando. Ninguém gosta de química, mas é isso daí que temos que saber um pouquinho. Então, esse é o espaço. E o éter é contaminado por sons impuros. Como foi dito por Srila Siddhar Maharaj, um sábio falou, os sábios da Índia falam, a mentira, o pessoal que está, os advogados, lá na Índia ou em qualquer lugar, toda profissão tem os bons e os ruins, né? Mas quem mente, ele contamina com som impuro o éter. E aí a pessoa toma água, a pessoa respira o ar, a pessoa contaminada, o próprio corpo dela, porque o corpo dela é constituído de átomos, e pode causar, sim, uma pandemia, uma epidemia. Claro que essa não é a única causa, é uma limpeza kármica de muita gente que comeu carne também, porque somente o ser humano está sendo atingido com a Covid-19, é uma série de fatores. Mas a mentira, o som impuro também favorece isso. Então veja só a potência do som. Não devemos falar coisas impuras, nem ouvir coisas impuras. Certas músicas que existem, certas notícias. Por isso Srila Acharya Maharaj falava sempre, não perca tempo, não faça isso, não fique escutando noticiário, não fique escutando, não vou falar nome de programas, porque podem até me processar, de repente, a gente está falando ao vivo e vai ficar gravado.
mas todo mundo conhece alguns programas que começam às 5 horas, 4 horas da tarde, em TV aberta, né? O nome da pessoa começa com José, e um deles, né? Então, não devemos escutar isso faz mal para nós, mas não somente para a saúde, para a vida espiritual, contamina o éter. Agora, em contrapartida, imagina nós cantarmos o santo nome, cantarmos as canções. Você distribui toda essa misericórdia para o éter. Você distribui tudo isso para o éter. Srila Siddhar Maharaj falou, lemos no livro dele, qual o livro que terminamos de Srila Siddhar Maharaj? Eu não lembro qual foi o último de Srila Siddhar Maharaj. Evolução Subjetiva da Consciência. Srila Siddhar Maharaj fala também que a contaminação, né, na verdade ele complementa, né, o que ele fala aí, mas a contaminação do éter, ela não é favorável nem à vida material e muito menos à vida transcendental. O poder do Mahamantra, ele se espalha por todo lugar. Mesmo quem não escuta, está espalhando. Se você tem uma potência espiritual muito grande, como um guru genuíno, claro que quem está a 20, 30, 50, 100 metros dele não vai escutar ele cantar. Mas todos, a vibração dele, a potência dele é tão grande que ele chega a atingir o universo. Não somente o planeta Terra, o universo. Um guru genuíno cantando Mahamantra, ou qualquer canção, ou falando Harikatha, ele contamina no bom sentido, né? Ele coloca as palavras santas dele, ele coloca o som puro de Deus, como foi falado aqui, que descende de Krishna, do mundo transcendental, ele coloca no éter. Veja só a potência de um guru genuíno. E nós também, claro que nós não somos gurus genuínos, e nem vamos ser, provavelmente. Mas podemos ser sim. Podemos, o Rupa Goswami fala, podemos chegar a ser um Paramahansa nessa vida. Só depende de nós. Podemos sim chegar a ser um Paramahansa nessa vida. Então, quanto mais nós nos elevarmos espiritualmente, mais poderemos ajudar a humanidade. Não somente você. Se você tem um potencial muito grande, você pode ajudar a humanidade. Mas não só a humanidade, porque a humanidade está relacionada ao humano. Os animais, as plantas, todos. Então, Srila Siddhar Maharaj, ele fala na potência, a potência do som. O som é extremamente importante. O que ouvimos e o que falamos. Não devemos ouvir besteira. Besteira é tudo que não é Harikatha. Besteira é tudo que não é falar de Deus. Tem vários livros de Srila Siddhar Maharaj que ele comenta sobre isso. Do guru falar, de um devoto falar, por isso o Harikatha é extremamente importante. E Srila Siddhar Maharaj fala também, além de ser extremamente importante, tudo que estamos falando agora aqui, o que estamos falando, o que cantamos, fica no éter. E alguém, em algum momento, alguém no futuro ou no passado, Srila Siddhar Maharaj fala isso no livro Evolução Subjetiva da Consciência. Quem quiser é só ler, eu não lembro o capítulo, mas é no final do livro, ele fala, algum lugar alguém vai captar o som que está sendo emitido agora. Na verdade, não o som, mas o conhecimento que foi emitido. Toda vez que você lê um livro em voz alta, né, você está colocando esse livro, essa escritura sagrada no éter. Algum dia alguém vai pegar isso. A pessoa que tiver o receptor apropriado, ele falou sobre isso porque uma pessoa perguntou para ele sobre Srila Bhaktivinoda Thakura. Como que Srila Bhaktivinoda Thakura conseguiu escrever os livros que ele escreveu? Eu não lembro qual agora que ele comentou, mas ele falou, Srila Bhaktivinoda Thakura pegou toda essa informação do éter, ou do passado, ou do presente, ou do futuro, ele falou. Isso está no livro. Então, quando cantamos em voz alta, quando lemos em voz alta uma escritura, estamos contribuindo para o universo. Por isso, Namacharya Srila Haridasa Thakura, ele cantava 300.000 vezes o santo nome por dia,
300.000 vezes o santo nome por dia. Nós reclamamos, nós não conseguimos cantar 16 voltas, no mínimo, que é o que o Guru pediu. No mínimo. Ele cantava 300.000 vezes o santo nome por dia. E ele falou, cante em voz alta. Não é só para nós. Se você cantar em voz alta, você beneficia todos os átomos que estão aqui. Por quê? Porque o átomo tem o éter. Todo átomo tem uma alma que está habitando aquele corpo de átomo. Então, quando você canta em voz alta, você imagina que hoje vocês fizeram o Kirtan, nós fizemos o Kirtan para a deidade, depois sentados, e Harikatha. Quanto benefício está sendo feito para todos esses trilhões e trilhões, é incontável a quantidade de átomos que tem aqui escutando. Então, quando a pessoa começa a ter essa percepção, ela vai falar, vou cantar em voz alta. O seu cachorro, que você tanto ama, o seu gato, o seu passarinho, ele está se beneficiando, porque ele também tem átomo e a energia não, mas o som vai entrar no átomo que tem dentro dele. Então, você beneficia todos com o som. Se você falar um som puro, não é puro o que falamos, o que cantamos, mas não importa. Estamos purificando nossa alma e vamos purificar a todos. Agora, se você falar mentira, se você falar coisas obscenas, por isso Silacharya Maharaj falou, não fale palavrão, de forma alguma. Eu já vi pessoas falarem palavrão dando aula. Como que você vai misturar a consciência de Krishna, Harikatha, com palavrão? Silacharya Maharaj falou, não devemos falar nunca, muito menos falando Harikatha, dando uma aula. Então, temos que seguir a orientação do Guru. O Guru falou tudo o que temos que fazer. É só seguir o que ele fala, somente seguir o que ele fala. Não tem tanta dificuldade. Somos inteligentes, vamos usar a inteligência para Deus. Isso aí também foi falado no livro de Srila Govinda Maharaj que lemos. E ele fala, temos que usar a inteligência para Deus. Tudo é para Deus, tudo é por Deus, tudo é para Deus. Então, se você tem o hábito de falar palavrões, tem pessoas que têm o hábito, foram criadas falando palavrão. Vamos controlar. Quando você for falar, e se você convive com alguém, você fale para a pessoa, toda vez que eu falar palavrão, você me corrija. Que seja na frente dos outros. Se você começar a ser corrigido na frente dos outros, você vai começar a se controlar, porque todo mundo tem ego e ninguém gosta de ser corrigido na frente de ninguém. Então, corrija sim. Se alguém está falando palavrão e você gosta dessa pessoa, porque se você não gosta da pessoa, você não está nem aí para a pessoa. Se ela fala palavrão, se ela come carne, se ela fuma, se ela usa droga. Quando você não gosta de alguém, você quer mais é que a pessoa viva a vida dela. Mas se você gosta da pessoa, contribua para que ela faça a coisa correta. Então, se você vive com alguém que fala palavrão, toda vez que a pessoa falar, você fala, ó, falou palavrão. Cria uma espécie de multa, sei lá, algo do tipo. Porque o ser humano só consegue fazer as coisas com multa, pagando, tirando do bolso. Aí você pega, tem a lei de trânsito, né? E aí ninguém segue a lei de trânsito, a pessoa dá uma olhadinha assim e passa com o farol vermelho. O outro vai lá e fala, eu estou cansado, eu achei uma vaga aqui de deficiente, eu vou colocar, não tem nenhum deficiente. Claro que não tem. A vaga está aberta, mas aí você colocou o carro, passa alguém com o carro que é deficiente e fala, a vaga está ocupada. Né? Então, o que o governo tem que fazer? Tem que, além de dar a multa, não é suficiente, porque a pessoa tem dinheiro, ela paga. Aí agora te dão pontos na carteira, né? Com um certo número de pontos, eles tiram sua carteira. Então tem que ter punição. Nós estamos num estágio que temos que ser punidos, porque senão não faremos o que é correto. Ninguém aqui é educado o suficiente para fazer tudo o que tem que fazer. Por isso existem regras e regulamentos. Um devoto puro, um Vaishnava, ele não precisa de regras e regulamentos. Por quê? Porque ele não vai fazer a coisa errada.
Ele não precisa saber falar, não posso fazer sexo ilícito. Ele não vai fazer, ele não tem nem vontade de fazer sexo ilícito. Não precisa ter a regra e regulamento. Ele não vai querer tomar um uísque, sei lá, se intoxicar. Ele não vai querer. Ele já está no estágio que isso daí é muito primário para ele. Ele tem ananda, um pouco de sabor. Ananda não, mas ele tem um pouquinho de ruti, o sabor superior. Então ele não vai querer, ele não precisa de regras e regulamentos, mas ele segue. Ele segue. Um Vaishnava ele segue para dar o exemplo, porque tem vários Vaishnavas, não somente o Guru. O Guru é o Acharya, aquele que dá o exemplo. Exemplo bom, claro, né? Um Guru genuíno tem que dar o exemplo bom. Se você tem um Guru que dá mau exemplo, você vai acabar ofendendo ele. Vai falar, pô, meu Guru faz isso, faz aquilo. Né? O Guru tem que ser o exemplo. O Guru genuíno tem que ser o exemplo. Na verdade, não só o genuíno, todos eles têm que ser. Mas tem que ser o exemplo. O Vaishnava também. Você conhece a pessoa há anos e anos, a pessoa está lá pregando, falando, e aí quando você olha o comportamento da pessoa, é totalmente o oposto do que ele fala. Que moral tem uma pessoa assim? Então, a pessoa que está numa posição, ela tem que dar o exemplo também. Mas o Guru não precisa seguir nenhuma regra e nenhum regulamento, o Guru genuíno. Mas ele segue para dar exemplo. Temos Srila Govinda Maharaj como exemplo clássico disso. Srila Govinda Maharaj abandonou o corpo no Duadashi, um dia depois do Ekadashi. E ele seguiu o Ekadashi um dia antes de abandonar o corpo. Com mais de 80 anos. Ele comeu somente frutas. Ele precisava? Claro que não. Ele já está no mundo transcendental, já veio de lá e voltou para lá. Ele não é como nós. Ah, vou comer grão, eu vou me intoxicar com os meus inimigos, né? A luxúria, a inveja, a ira. Os inimigos nem encostam nele, de um devoto puro, que tem alma pura. Não consegue, não tem brecha para encostar. Mas ele segue para quê? Ele segue as regras e regulamentos para mostrar para o devoto. É o Acharya. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Então, temos que seguir o que os nossos gurus genuínos nos indicaram. Tem alguma pergunta? Não? Amrita? Não, é só um comentário. Eu estava pensando, quando você estava falando do éter, o éter ele é como Wi-Fi, né? Ele é um Wi-Fi de conexão aberta, de certa forma, mas algumas pessoas conseguem captar assim, esse Wi-Fi de Deus, né? Essa coisa todo o Harikata que está no éter, né, nas inspirações, a pessoa só consegue captar se ela tiver uma gotinha de serviço, de dedicação a Deus, né? Aí eu fico pensando, isso é o positivo, mas o lado negativo, não do éter, tá? O éter, as coisas boas que tem no éter, elas estão lá, e alguém vai captar. Mas, o éter tem os dois. Sim. Aí eu fico pensando, né, porque de 20 anos para cá, de 20 anos para cá, para frente, né, em vez das pessoas se elevarem, elas estão entrando num declínio, porque você percebe que existem vários estilos de música, né, que falam palavras obscenas e gestos obscenos, né, e eu fico pensando, tudo bem que as pessoas estão afundadas em Maia cada vez mais, então onde que elas tiram essa inspiração tão negativa, né? Porque tem tanta coisa boa no éter, é claro que elas não vão conseguir captar nessa. Depende do receptor. Então, É como o rádio antigo, né? Você pegou o rádio antigo, né? O Jaya Krishna Prabhu não pegou. Mas antigamente, isso existe em museu, né? Você ficava no seletor assim, ó, procurando a estação, né? 1000 e não sei quanto é tal rádio, 1000 e não sei o que lá. Até a TV antigamente, né? Você virava assim, ó. Né? E o rádio você girava. Enquanto você não estava na sintonia certa, ele ficava chiando. Ele ficava com o som ruim. Aí a hora que você encostava na sintonia certa, ficava perfeito. Né? Então, mas aí que tá. Se você é um receptor para captar, porque ninguém compõe nada. Srila Siddhar Maharaj também fala, não existe poeta. Quer dizer, existe um poeta, mas não é ele que criou. O ser humano não cria nada. Ninguém cria nada. Tudo que a pessoa, o Roberto Carlos, o maior compositor, sei lá, do Brasil, não sei, né, dizem e tal. E aí, ele não criou nada, ele tem a capacidade de captar do éter. Um cientista, quando inventaram um iPad, sei lá quem inventou,
mas quando inventaram o iPad, ou inventaram o celular, ou alguma coisa, ele captou do éter a informação, ele não criou nada. Ninguém cria nada, Srila Siddhar Maharaj fala isso. Aí a pessoa ela tem um receptor para pegar uma música obscena, para pegar sei lá o quê, entendeu? Né? Uma informação errada. Nesse caso que você está dizendo, do éter também tem coisas ruins? Claro, foi falado aqui na leitura hoje, se os advogados lá do Congresso, né, na Índia, falam mentiras, isso causa epidemia. Sim, vai pro éter. Tudo, todo som vai para o éter. O éter capta tudo. Então, mas na verdade, assim, tá, entendi, tá tudo no éter. O éter capta tanto positivo quanto negativo, são dois polos, né? Não é positivo, são palavras que são favoráveis e outras desfavoráveis. Sim, mas mesmo assim, o éter tendo Harikata, as coisas de Deus, não consegue encobrir essa nuvem de coisas negativas que tem no éter? Não é em questão de encobrir, tudo está junto. Mas não tem como limpar Tudo o éter? tudo está junto, entendeu? Está tudo junto. Agora, se você tem o receptor para pegar coisa boa, o Harikata você pega. Se você tem o receptor para pegar a coisa ruim, você pega. Então nunca vai limpar, vai estar sempre lá. Não. Quer ver? E só um pequeno comentário. O mundo material, ele foi feito para isso mesmo. Para ter a coisa boa e a coisa ruim. Para você saber diferenciar o certo do errado, para você pegar. Só do mundo material você pode descer 7 sobre 7. Ou senão você vai para Vrindavana, vai para. E a Krishna louca, né? Então, o mundo material foi feito para isso mesmo. Né? Para ter essa dualidade, para você escolher, né? Seguir, porque foi o que estava conversando lá hoje, aqui na cozinha, né? Ou seguir Deus ou seguir Maya. Então, por isso que ele foi feito desse jeito. Né? E a tendência, conforme a era de Kali está avançando, é só piorar. Né? Até chegar na outra era. Mas é por isso que existe os dois. Porque tem que ter. Para você saber. Na verdade, o mundo material foi criado, né, por Krishna, né, é claro, o Senhor Brahma, né, que criou, e para o desfrute de nós. Nós escolhemos desfrutar e aí o único lugar que podemos desfrutar é o mundo material. Só que todo desfrute tem a reação. Tudo que fazemos tem a reação. Então, é como... Por que existe Ekadashi? Se você ler a história de Ekadashi, que tem nos Puranas, eu não me lembro qual Purana é, mas é dito que quando começaram a cantar, né, Papa Purusha, Papa quer dizer pecado, né? Não tem nada a ver com o cristianismo isso. Eu falei outro dia, porque às vezes alguém entra aqui e vai falar que eu estou falando uma blasfêmia, alguma coisa. Papa no sânscrito quer dizer pecado. O idioma sânscrito veio muito antes de Jesus Cristo. E o cristianismo começou com Jesus Cristo. Então não tem nada a ver o Papa ocidental com, né, o nome Papa. Papa em sânscrito quer dizer pecado. Papa Purusha. Purusha é um avatar de Krishna, uma expansão. Então, o avatar de Krishna do pecado, Papa Purusha, ele, conversando com o Sr. Vishnu, ele falou, eu tenho que ter um lugar para me alojar. Eu tenho que ter um lugar para ter a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. E aí o Sr. Vishnu falou, tudo bem, então 2 vezes por mês, mais ou menos, né, que são 2 vezes por mês, o 11º dia depois da lua cheia e da lua nova, os grãos estarão com a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Foi a conversa do Papa Purusha com o Sr. Vishnu. Então, sempre tem que ter claro, para cumprir o karma tem que ter o algo ruim. Se você não faz algo ruim, você não volta para o mundo material. Mas ruim, o que é ruim? É o que eu falei para o Adipurusha hoje na cozinha, quando estávamos cozinhando. Existem 2 coisas, servir Deus ou não servir Deus. O resto é dualidade inventada pelo ser humano. Ah, isso é bom, aquilo é ruim. Não, existe o que é servir Deus e o que não é servir Deus. Como diz o Adipurusha, existe servir Deus e servir Maya, servir a ilusão. Então só existem essas 2 coisas. Todo o resto é ruim. O que é bom no mundo material, que todo mundo acha que é bom, também é ruim, porque não é servir Deus. Bom que eu digo, fazer algo para o corpo de alguém, fazer algo para a parte externa de alguém, não para a alma. Quando a pessoa quer salvar a Terra,
ela está querendo salvar a Terra, mas a Terra tem um indivíduo, tem uma alma que é a Terra. Ninguém está preocupado com a alma que é a Terra. Todo mundo está preocupado com a Terra, com o corpo daquela alma. Então, é uma visão limitada. O mundo material foi criado justamente para o desfrute, porque nós escolhemos lá atrás, há milhões e milhões de anos atrás, escolhemos, você quer servir Deus, você quer me servir ou quer ser servido? O Senhor Vishnu falou conosco. E nós escolhemos desfrutar, eu quero ser servido. Então, foi criado o mundo material para o desfrute. Para sair do mundo material, qual que é o primeiro passo? Não querer mais o desfrute. Mas não é suficiente não querer o desfrute, porque se você não quer mais o desfrute de forma alguma, você volta para o Tatasta Shakti, você volta para o Nirvana, você vai renunciar. O nosso caminho é renunciar à coisa material, mas servindo Deus. Servindo Deus. Somente vamos para o mundo transcendental, só vamos ter amor puro por Deus servindo Deus. Não adianta renunciar. A renúncia é pior do que a ação. Krishna fala no Bhagavad Gita, a pior coisa que podemos fazer é a renúncia. Vou ficar meditando no vazio até abandonar esse corpo. É a pior coisa que pode fazer. A renúncia é pior do que a ação. Porque a ação vai te trazer para o mundo material, a renúncia vai te levar para o Nirvana. Você poderá ficar bilhões, trilhões de anos lá, sem consciência. E no mundo material você tem a consciência deturpada, mas tem. E a melhor forma de servir Deus é no mundo material, no corpo humano, na terra e no corpo humano. Então, a renúncia total é a pior coisa que pode acontecer para a alma, para a pessoa. E tem muitas pessoas buscando isso, mas cada um busca o que acha que é melhor. A pessoa está encoberta por Maya e ela acha que aquilo é melhor. Então vamos encerrar mais esse programa. Amanhã começaremos o outro programa às 19 horas. Vamos ver quem está no Instagram também conosco. Agradeço a presença de todos, Sadhu Sangha, Dandavat Pranam.